Galerinha, seguinte aqui, ó. É só um complemento a respeito da aula de embriologia parte 2, que é a parte de anexos embrionários, tá certo? Partezinha simples, partezinha rápida, mas parte importante que a gente não pode deixar de falar não, tá certo? Então veja o seguinte, preste atenção. Os anexos embrionários são estruturas de tecidos embrionários que servem para trabalhar no período gestacional e sustentar o embrião durante todo o período gestacional, tá certo? Eu fiz um desenho aqui para que você entendesse melhor esses anexos e a gente comenta um pouquinho daqui a pouco sobre eles, sobre o sentido evolutivo deles. Olha aqui para o quadro, vê só. Bem, a gente vai falar o seguinte, tá aqui o embrião, tá certo? Essa parte do meio, tá aqui o embrião. O embrião, ele é envolvido por um saco cheio de líquido chamado de âmnio. E esse líquido que está no âmnio, nós chamamos de líquido amniótico, tá certo? O âmnio, ele é muito importante porque ele evita duas coisas. Primeiro, ele evita choques mecânicos. Então, se ocorrer algum impacto sobre esse embrião, o âmnio vai amortecer essa queda, e enquanto a sua segunda função seria exatamente evitar a desidratação desse âmnio, desse embrião. Ou seja, ele está imerso dentro de água, dentro de um líquido, logo ele não vai sofrer mais desidratação. Saindo do âmnio eu tenho duas bolsas, uma bolsa grande e uma bolsa pequena. Ao longo do período gestacional, essa bolsa grande ela vai diminuindo e essa bolsa pequena vai aumentando. Bem, o que é a bolsa grande e o que é a bolsa pequena? A bolsa grande é o saco vitelínico, que possui o vitelo, o alimento do embrião. Enquanto a bolsa pequena é o alantoide, que vai recolher as excretas desse embrião, tá certo? Então o que acontece? Durante o período gestacional, todos esses nutrientes no vitelo, eles vão sair daqui, servem para estarem nutrindo o embrião, tá certo? Mas o que é que acontece aqui? Preste atenção, o que é que vai acontecer? O embrião vai se alimentar desses nutrientes, mas ele vai excretar. E essas excretas vão sendo eliminadas pelo alantoide. De modo que o alantoide vai começar a aumentar de tamanho para que ocorra o recolhimento dessas excretas. Então o alantoide seria mais ou menos o lixeiro desse camarada aqui. Vai recolhendo essas excretas e vai retirando tudo isso. Tá bom? Beleza? Saco vitelínico fornece nutriente e alantoide recolhe as excretas. E existe um anexo embrionário mais externo chamado de córeo. Beleza? Que juntamente com o endométrio, juntamente com o útero materno, vai formar a placenta futuramente. O córeo, na verdade, é um anexo embrionário que serve para a proteção geral desses indivíduos, tá bom? Dos demais anexos. Ou seja, a função básica dele seria a proteção. Então, a função básica do âmnio seria evitar choques mecânicos e evitar a desidratação, ressecamento. A função do alantoide seria recolhimento de excretas. A função do saco vitelínico seria nutrição do embrião e o córeo seria a proteção geral desse embrião, tá bom? Beleza? Eu quero que você olhe para mim agora. Preste atenção no seguinte, galerinha, vê. Quando a gente passa a entender o lado evolutivo, a gente começa a entender melhor essas coisas. Por exemplo, se eu olhar um peixe, lembre de um embrião de um peixe. O peixe, ele tem necessidade de ter um âmnio? Não. Por que não? Porque o peixe não vai sofrer uma desidratação, visto que ele está dentro d'água. Tá certo? A própria camada de água em que o peixe está inserido vai proteger ele contra dissecação e vai proteger ele contra choque mecânico. Então, o âmnio não existe em peixes. Qual o único anexo embrionário que está em peixe? O saco vitelínico. O alevino, que é a larva do peixe, vive longe da mãe. Então ele precisa de alguém para o nutrir. E esse alguém é o saco vitelínico, tá certo? Quando a gente vai olhar o anfíbio, é a mesma ideia. O anfíbio, na sua forma adulta, ele é terrestre. Mas na sua forma larval, ele é aquático. Então segue o mesmo raciocínio do peixe, tá certo? O único anexo embrionário dos peixes, dos anfíbios também, é o saco vitelínico. Quando eu começo a observar os répteis, aí a coisa muda.
Por quê? Porque os répteis saem do ambiente aquático e agora vão habitar o ambiente terrestre. Eu estou falando agora de sentido evolutivo. Eles saíram do ambiente aquático, né? O anfíbio já faz essa transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, enquanto os répteis já estão no ambiente terrestre agora, e aí eles têm toda uma adaptação ao ambiente terrestre. Por exemplo, o maior vilão do ambiente terrestre não são os predadores, é o ressecamento ocasionado pelo sol. Então, para evitar que esse embrião venha sofrer um ressecamento, é necessário uma simulação daquele ambiente aquático. Daí o desenvolvimento do amnion. Então o amnion, ele começa a aparecer nos répteis, tá certo? Beleza? Os répteis, eles possuem ovos com casca, então eles têm amnion. Eles têm saco vitelínico, eles têm alantoide e eles têm córeo. Resumindo, tem todos os anexos, tá certo? Quando eu vou agora para as aves, eu sigo o mesmo raciocínio dos répteis. Ovo com casca, ovos com casca, mesmo raciocínio. Então as aves têm amnion, têm alantoide, têm saco vitelínico, têm córeo, tem tudo, tá certo? E o ser humano, o mamífero, né, não somente o ser humano, mas todos os mamíferos, eles desenvolvem também todos os anexos embrionários. A questão é que nos mamíferos, esses anexos embrionários são substituídos em sua função. Entendi não, Tiago? Por exemplo, o saco vitelínico e o amnion, perdão, o saco vitelínico e o alantoide, no caso do mamífero, é substituído pelo cordão umbilical. Peraí, Tiago, quer dizer que não existe saco vitelínico e alantoide mamífero? Não, existe sim, senhor, tá certo? A única diferença é que eles têm outras atribuições que não são essas que ele tinha nos outros seres vivos. A função nutricional e a função de recolhimento de excretas, quem assume agora é a placenta, é o cordão umbilical, tá certo? Beleza? Então é importante entender essa evolução. Peixes só tem saco vitelínico, anfíbio só tem saco vitelínico. De répteis a mamíferos, todos os anexos embrionários, tá certo, galerinha? Isso é muito importante para que esteja na mente de vocês. Até a próxima, a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.